Juízes, capítulo 2. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Versículo 10. Israel já habitava em Canaã, mas não havia cumprido por completo a ordem do Senhor de expulsar todos os cananeus. Insistiram em compartilhar da herança do Senhor com os espoliadores. E na reincidência dos filhos de Israel, em não dar ouvidos à voz de Deus, se tornavam piores do que seus pais. Pela negligência quanto à religião do lar, surgiu uma geração de fundamento arenoso. A falha na instrução e edificação espiritual dos filhos custou o alto preço de uma nação constantemente perseguida e prejudicada pelos povos inimigos. Em sua grande misericórdia, Deus suscitou juízes a fim de livrar o povo das mãos de seus opressores. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Logo se desviaram do caminho, seguindo após outros deuses. Eles provocaram o Senhor à ira e deixaram o Senhor. O deserto e a guerra ensinaram a seus pais os percalços da vida e a dependerem de Deus. Em contrapartida, a prosperidade e a tranquilidade de Canaã foram mal administradas por aqueles que deveriam ensinar por preceito, por exemplo, que só há vida e felicidade em conhecer e servir a Deus. Todavia, àquela geração foi concedida graça sobre graça, pois o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos. E não havia desculpas para justificar a iniquidade, porque fazia Israel o que era mal perante o Senhor. Ainda que seus pais não lhes tenham ensinado o temor do Senhor, Deus estava disposto a ensiná-los. Desde a entrada do pecado no mundo, o homem tem revelado a natureza de acusação, sempre transferindo a culpa a terceiros. Cristo, porém, afirmou: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Lucas capítulo 16, versículo 15. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Sobreviria juízo sobre o povo por causa de sua desobediência. Por vezes, Deus permite que estejamos cercados por inimigos para colocar à prova a nossa fé e obediência. Não era plano do Senhor que Israel sofresse grande aperto. Ele bem sabia que o povo se desviaria de sua vontade, mas também que surgiriam servos fiéis em meio à infidelidade. Que é isso que fizestes? É uma pergunta que ecoa até nós hoje. Jesus geralmente respondia as perguntas que lhe faziam com outra pergunta. Ele não dá simplesmente a resposta, mas nos dá a oportunidade de refletir. Porque o coração do justo medita o que há de responder. Provérbios capítulo 15, versículo 28. A resposta de Israel foi levantar a voz e chorar, e esta geração que se arrependeu serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo. Aquela geração de Israel se foi, e surgiu outra que não conhecia o Senhor. Infelizmente, ela se foi sem deixar à próxima a influência de sua fidelidade. Que tremenda obra Deus confiou aos pais em instruir seus filhos. Quando esta obra é considerada em toda a sua importância e é operada por pais diligentes e tementes a Deus, anjos são comissionados para ajudá-los. Temos um desafio imenso em meio a uma geração que não conhece o Senhor, mas Deus suscitou o perfeito juiz para estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Se dermos ouvidos às palavras de Jesus e buscarmos cumpri-las, certamente as nossas últimas palavras nesta terra serão: Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu. Isaías capítulo 8, versículo 18. Vigiemos e oremos. Bom dia, remanescente desta geração. Rosana Garcia Barros.